Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Clóvis Reis e estamos aqui para fazer mais um episódio do Porquê Podcast para vocês, tá? Ajudar a responder aquelas perguntas que ficam ecoando pela cabeça, sabe? E eu estou aqui com a linda, maravilhosa, mãe das crianças, gerente e tudo mais, Marina Scherer. Oi pessoal, tudo bem? Obrigada pelos elogios. Hoje, então, no nosso 8º episódio, a gente trouxe um casal de empreendedores. Pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Tenho certeza que vão abrilhantar muito esse episódio. O Vinícius e a Fernanda. Sejam bem-vindos. Obrigada. Valeu, tudo certo com vocês? Tudo certo, Ótimo, graças a bem. Deus. Então, fala Marina, e o que tu tinha para falar agora? Então, vamos lá. Acho que temos muitas pautas para esse episódio. Muitas. Hoje. Antes nós já fizemos um podcast antes do podcast, né? Isso que é legal, né? Tinha Isso que que deixar é legal. gravando ali para pegar os melhores takes e já tá ali. O Pablito vai ser É ali que orientado, surgem as pérolas, né? Sim. Surgem muitas pérolas ali que não pode ir pro ar, mas que são importantes. Acho que pro pessoal, assim, entender um pouquinho quem é o Vinícius, quem é a Fernanda, vocês poderiam falar um pouquinho sobre vocês? Poderíamos. As primeiras damas. Então, acho que essa é uma pergunta de milhões, assim, né? Quem a gente é? A gente fala que na Mudar a gente pergunta, a gente começa com essa pergunta de quem é o Vinícius, quem é a Marina, e as pessoas travam. E eu acho que por muito tempo eu tive medo dessa pergunta. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no podcast do Clóvis, eu falei, pode fazer qualquer pergunta, menos quem é a Fernanda? Sério? Eu lembro dessa pergunta do curso que eu fiz, Nós Somos Mudar. É, e a pessoa dá uma travada, porque aí eu preciso me resumir num texto, o que eu sou, e aí que eu falo do meu emprego, eu falo o que eu faço, eu falo... E eu gosto sempre de falar que eu sou uma pessoa que busquei minha vida inteira um propósito, né? Eu não sabia o que eu vim fazer nessa vida, achava que eu não tinha nenhum dom. Sou casada há 15 anos, juntos há 15 anos. Sempre tive muita certeza da minha vida pessoal, sempre soube que eu queria ser mãe. Mas o trabalho ia bem, assim, né? Trabalhei 10 anos numa empresa. Era legal, era bom, mas eu sabia que eu tinha muito mais. E eu sempre soube que meu propósito estava ligado com ser mãe. Mas eu achava que, assim, você é uma boa mãe, né? Tudo certo, gosto. Talvez, eu pensava, até vou largar talvez meu trabalho, talvez minha vida não gostava tanto do trabalho, né? Aquilo lá era meio pesado. Eu pensava, talvez é isso, eu vou ser mãe, porque daí eu vou me dedicar a ser mãe. E aí fui mãe em 2020. E quando o Gui nasceu, a gente descobriu que ele era especial e a gente se tornou pais atípicos. Então hoje eu digo que eu sou uma mãe atípica, mãe especial, e até a gente pode falar mais sobre isso. Esses dias eu falei que eu era mãe atípica e a Marcia falou, explica o que é, porque as pessoas não sabem. Eu até anotei essa pergunta. Pensei, achei que era um termo comum, né, mas eu sempre falo especial porque eu tenho um pouco de dificuldade ou receio de falar com deficiência, e parece que tu já coloca as crianças ou qualquer outra pessoa num lugar ruim, então eu gosto de falar que é especial. E aí eu descobri realmente o nosso propósito, assim, né, junto tanto essa parte de mãe quanto a empresa que a gente tem que mudar, que a gente trabalha, inclusive, achando propósitos das pessoas, né, a gente tem isso muito forte. A gente vê negócio, a gente vê empresa e tal, mas começa sempre pelo autoconhecimento, pelo propósito. Então hoje eu digo que eu me encontrei, assim, como tanto na parte pessoal quanto profissional, e tá muito ligado. A gente trabalha muito com mães, com empreendedoras, com equilibrar papéis. E aí eu acho que no meio disso tudo eu descobri, no meio do caos que foi tudo isso, foi meio assim, tá aqui teu propósito, toma. E agora tu vê o que tu faz com isso. E aí tudo faz sentido, né? E agora tudo fez muito sentido. Uau! Legal. Vini, Que acho que resposta, eu agora nem que eu respondo agora. Sabe que tu falou que essa é uma pergunta que dá uma travada? Eu sou casado com ela, só. Eu sou casado com ela, sou o marido dela. Não, mas, bom, sou o Vinícius, né, tenho 36 anos. É isso, né? Às vezes eu me confundo na minha própria idade. Sou casado com a Fernanda, pai do Gui. Sou uma pessoa que estou me descobrindo. Acho que o Vinícius de um ano atrás é muito diferente do cara que eu estou me tornando e que eu quero ser, né? Então eu estou me descobrindo assim, muito com o passar do tempo, né? E sou um cara extremamente apaixonado pelo empreendedorismo, extremamente apaixonado pelo relacionamento com pessoas. Né, eu acho que... E por desafios. E por desafios. Eu acho que... Uma meta, adoro uma... É que eu acho que a meta é muito importante, né? A gente tem um objetivo claro de onde a gente quer chegar. Eu acho que ele faz com que o caminho seja assim, mais fácil.
Dá não direção. mais fácil, mas ele me dá uma direção. Né? Então, qualquer desvio de rota, eu consigo já analisar. Corrigir. Cara, aqui não estou no meu caminho para chegar no meu destino final. Então, acho que a meta sempre para mim funcionou assim dessa forma, sabe? Sou um cara muito competitivo. Acho que esse acaba sendo uma qualidade, mas também às vezes é um defeito. Né? Então, eu tô tentando ser uma pessoa mais tranquila também, melhor, mais calma, porque eu acho que a gente tem que se satisfazer em todas as áreas da nossa vida, né? Não só na parte de negócios, não só na parte de empreendedorismo, mas quando eu comecei a fazer uma reflexão sobre a minha vida, eu comecei a perceber que eu tenho tudo, na verdade. Uau. Né? Eu tenho tudo. E eu acho que isso também me sustenta para eu ajudar outras pessoas, para eu ser um cara que se dedica bastante ao trabalho, né? Acho que essa base bem consolidada, eu acho que ela me dá uma sustentação muito grande para eu estar me reinventando, eu estar me descobrindo e eu estar evoluindo também. Então eu sou um cara que estou buscando também me conhecer. Ô Vini, me ajuda a entender, o que é quando tu fala assim, eu tenho tudo? Bom, primeiro de tudo, eu tenho paz de espírito. Né, eu durmo com a consciência tranquila. Eu acho que eu sou muito grato pela família que eu tenho. Né, acho que eu tive muita sorte de ter um pai e uma mãe que me ensinaram princípios, né, que tiveram caráter e me ensinaram a andar por esse caminho. A gente sabe que nem todo mundo às vezes tem essa sorte. E às vezes ela tem que buscar através de mentores, através de outras pessoas também, um direcionamento. Eu tenho uma esposa que eu me orgulho muito, né, a Fê, que acho que ela me dá uma sustentação muito boa assim, para poder realmente focar no que eu preciso fazer. Descobrir no meu filho o maior amor do mundo, né? E, cara, eu acho que isso está me transformando cada dia mais e é o que eu busco, né, cara? Ser um cara melhor. Então, cara, eu tenho paz de espírito, eu tenho uma consciência tranquila, eu tenho uma família que eu amo demais, mais que tudo na minha vida. O resto, cara, eu corro atrás, a gente vai atrás. É a né? base Então, de tudo. a base de tudo eu tenho. Sabe? Isso me completa muito. A enfrentar os desafios do dia a dia fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Até porque daí tu tem essa base e tu sabe também por quem tu tá lutando, né? Por que tu tá lutando e por quem tu tá lutando. Então, acho que isso aí dá uma garra tremenda. Eu quero fazer Vocês como casal, vocês têm, eu posso dizer assim, alguns desafios, correto? Cada um tem uma empresa, tu tem um outro trabalho que tu atua nacionalmente no teu trabalho. Vocês, como que é essa relação de vocês com os negócios, com o trabalho, com o filho que a Fernanda trouxe especial? Como vocês administram? Por que essa pergunta? Porque muitos casais, às vezes, cada um tem um trabalho e eles não conseguem prosperar, não conseguem progredir. Nos ajuda a responder essa pergunta aí. Posso começar respondendo. Eu acho que a gente também se viu depois de um ano que o Gui tinha nascido, porque quando o Gui nasceu, eu fiquei 5 ou 6 meses em casa, né? Eu ainda era CLT, então eu tive minha licença, eu tive férias, então foi tranquilo, assim, né? Bazar, né? Tranquilo, eu acho ótimo de dizer assim. Foi super tranquilo o nosso nascimento do Gui, assim, foi susto. Mas tava em casa, né? Consegui ali só conciliar... essa questão de ter o tempo pra ficar em casa. Tinha o tempo de ficar em casa, então tava tudo certo. E aí eu não tinha mudar ainda e tal. Até foi, acho que com 6 meses do Gui, quando eu tava voltando, a Mari me chamaram e tal, pra abrir a empresa. O Vini também não tinha babá. Então a gente ia, né, era assim, 2 CLTs, um filho ainda em casa, e a gente ia se adaptar à rotina e tudo certo. Quando o Vini abriu a barbearia, quando o Gui tinha 1 ano, a nossa babá ficou grávida do Gui. Ótimo, ficou grávida. A babá do Gui, no caso, ficou grávida. E aí a gente ficou sem babá. Eu tava com a Mudar, tava com o meu emprego, tava com o Gui, o Vini tava abrindo a barbearia com um outro emprego. E aí a gente deu uma perdida assim de...
Aí a gente... Aí força. Foi assim, eu falava assim, nem a pessoa mais especialista em rotina não vai conseguir ajeitar nossa rotina. Ela tá surreal, assim. Eu falei, era impossível, né? Todos os desafios do Gui, ele tava até, quando eu contei hoje a questão da alimentação dele, ele tava naquela fase de processo de comer e não comia, e eu ficava horas ali, eu tinha meu trabalho, eu tinha mudar, e eu vi, a gente não se via, a gente virou um divisor de tarefas, né? A gente, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquele outro, e a gente só fazia isso. E aí a gente pensou, senão a gente precisa sentar, porque senão a gente vai acabar o nosso relacionamento. Que é a base de tudo, né? O que a gente tava falando de ser base, toda a família é importante, trabalho é importante, mas se a gente não tiver muito unido, nada tem sentido. Sim. Né? Eu acho que a gente não tá bem em casa com o nosso marido, com o nosso filho. Tudo bagunça, né? Quando a gente fala, quando a gente tá... briguei com o Vini, alguma coisa aconteceu, não foi legal... Parece que todas as outras coisas, elas não têm a mesma emoção, assim, não parece que perde realmente o sentido. Exato. E aí a gente, então vamos resolver a nossa vida, vamos sentar, vamos perder um tempo, vamos falar como que a gente quer reorganizar a nossa rotina para que a gente tenha uma coisa mais saudável e a gente consiga de novo virar um casal, e não só uma pessoa que divide, um casal, duas pessoas Dividem tarefas. que dividem tarefas, a gente E só ficava divide uma cobrando do casa. outro, tu vai lá aqui, tu leva o Gui aqui, eu vou aqui, e era só isso nessa rotina. E aí a gente pegou, recalculou a rota, né, disse, não, a gente precisa de alguém assim, a gente vai ter que gastar um pouco mais, aquela babá, ela não podia de jeito nenhum, a gente ficou pagando ela em casa, porque era pandemia, então ela não podia, e a gente tinha que pagar ela, e vamos, ajuda, chama mais vezes a avó, e vamos se ajeitar até a gente achar uma rotina que faça sentido, e a gente volte, e a gente começou a colocar prioridades, que eu acho que foi aí que me veio do equilíbrio de papéis, né, que tu perguntou antes. Eu vou ter que fazer escolhas, não dá pra ter tudo, né, a gente não dá pra ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor no trabalho o tempo inteiro, então a gente definiu prioridades, definiu quem cada dia fazer coisa e botamos dias fixos pra gente também sair, pra gente se ver, pra gente, né, não ficar só pais e ser de novo marido e mulher. Então acho que tu parar e olhar a tua vida assim de fora e pensar, não tá legal, mas o que eu posso fazer pra voltar a ser como era, né, ter a conexão que a gente gosta de trocar muita ideia de negócio. O Vini é quase às vezes um sócio da Mudar, a gente fala da Barbá, a gente veio falando inclusive o caminho inteiro sobre desafios da Barbá, que ele tá enfrentando e tal, então a gente troca muito, acho que isso ajuda muito a gente a prosperar também nos negócios, a crescer, um puxa muito o outro, incentiva muito o outro. E eu acho que isso faz muita diferença no casal. Ele sempre quer me botar lá em cima e eu sempre boto. Se eu tivesse que apresentar ele ficou se falando, eu pensei, meu, tem tanto mais, né? Ele é fala mais. Olha só, aqui um parênteses, viu? Próxima vez vamos fazer assim, próximo casal que vier. Eu apresento o outro, né? Um apresenta o outro. Ótima ideia, Fê. Aí, ele é uma pessoa ótima de pessoas, ele fala bem, ele é... Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, assim, porque a partir do momento que a gente se viu numa situação assim de... Eu estava muito inquieto. Na pandemia eu fiquei muito inquieto, né? Eu sempre quis empreender, acho que foi um sonho, é um sonho que eu alimento há muito tempo. E cara, eu acho que eu já montei umas 20 empresas. Tudo na minha cabeça. Tudo na minha cabeça. Ela era linda. Teoria, cara, eu pegava o papel, Excel, plano de negócios, ligava pros... Acho que os caras até achavam que era meio doido, porque eu ligava pro... Cara, eu queria saber mais sobre a franquia. Me apresentava, me ligava. Espera um pouquinho, espera um tempo. E, cara, eu nunca evoluía nesse sonho, assim, porque eu sempre quis ter o meu negócio, sabe? Até para entender com os desafios, sabe? Acho que eu tô num processo de desenvolvimento. E, cara, exato. Com a pandemia e com o nascimento do Gui, isso me despertou uma chama muito absurda dentro de mim, né? A gente enfrentou uma série de desafios no nascimento do Gui. A gente descobriu que o Gui ele era especial no dia do parto, né? Então, assim, a gente não se preparou para isso. Acho que também ninguém está preparado, né, para enfrentar alguns desafios, né? E quando a gente se viu com esse desafio, a primeira coisa que eu falei para a Fê foi o seguinte: depois do primeiro dia do choque, a gente pegou, sentou e eu falei para ela o seguinte: amor, o Gui nasceu, 9 meses esperando o nosso filho, que a gente, assim, fizemos milhões de planos, né, cara? Muito desejado. Muito desejado, planejado, como a gente sempre foi, a gente planejou tudo. Só que isso não estava no planejado. A forma, né, que Deus enviou o Gui não estava no meu planejamento. Eu não sabia, não tinha me preparado. Até então, para mim, era um mundo invisível, né? Então, cara, quando eu me deparei naquela situação, eu olhei o desafio de entender como eu vou lidar com uma criança especial e um desafio muito grande de
eu preciso erguer a Fernanda. Então, no primeiro momento, cara, foi algo muito desafiador para mim, porque eu estava completamente abalado psicologicamente. Só que a minha casca estava rígida. E eu lembro que no primeiro dia eu cheguei para ela e falei, amor, aconteceu o que aconteceu, mas eu te prometo que a gente vai ser muito feliz. A gente vai fazer disso limão uma limonada. O nosso filho vai ser muito feliz. É o nosso filho amado. E eu acho que isso aqui lembra antes de tu engravidar, que a gente sentou, nossa vida estava toda planejada, estava tudo certo, e a gente falou que parece que falta um propósito pra gente. Parece que falta algo, sabe? Tipo, sabe aquelas... Eu lembro que tu falou. Por quê, né? Sabe aquelas histórias que se vê num livro, mas parece que nunca vai acontecer nada com a gente. Cara, e daí eu brinquei, cara. Falei assim, pô, Deus, se tu mostrou o propósito, me mostra mais claro. Cara, propósito, a gente pediu o propósito. Ele mandou. Ele mandou um propósito. Da maneira dele, né? A gente teve Nunca que enfrentar. É da nossa, nunca né? é da nossa, da maneira dele. E, cara, quando a gente pegou e a gente se viu nessa situação, e a gente viu as necessidades que o Gui teria que enfrentar. A gente não sabia nada, né? A gente não foi, sabia cada nada. dia era uma descoberta, cada médica era outra descoberta. E aí a nossa cabeça ela já vai muito longe, a gente já começa a imaginar aí como ele vai ter 10 anos, como vai ser Sim, com 20, pra quando vai ser frente. com 30. Eu falei, meu Deus, a gente precisa parar, porque senão a gente não vai mais viver, a gente tem que viver o presente. E também foi um dos ensinamentos. Foi um ensinamento, que daí eu lembro da gente perguntar para os médicos, né? E aí, o que eu devo esperar? Eu cheguei e chamei, antes de falar com a Fernanda, nessa situação, o que eu devo esperar? Eu só recebi, assim, mensagens horríveis. Sim. E daí... A gente já esteve com a Cecília uma vez esteve na UTI e às vezes parece que... Eu até falei um dia pro Cláudio, nossa, eles podiam pegar mais leve, né? Não Porque a gente tá... a gente tá Não assimilando algo e, cara, daí ali eu comecei, cara, beleza. Chegou o meu momento, acho que tudo que eu já enfrentei na minha vida é fichinha, todos os desafios que eu já tive é fichinha, eu tô com o meu maior desafio na minha frente. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu pego e transformo isso na coisa mais legal da minha vida, ou eu vou me lamentar, vou ficar chorando, vou entrar numa depressão, vou fazer a minha esposa também sofrer. Sim. Cara, eu vou erguer. Daí eu sentei na frente dela e falei, amor, a gente vai ser muito feliz. Hoje a gente vai chorar. A gente chorou junto a noite toda. Mas amanhã eu te prometo que a gente vai fazer de tudo para começar tratamento, ver o que tem que ser feito e nós vamos dar a volta. E, cara, isso foi a melhor decisão que a gente teve. Então, respondendo a pergunta de se organizar, respondendo a pergunta como a gente lida, a primeira coisa de tudo foi tomar a decisão de querer fazer. Né? E com base nisso, a gente se organizou com as nossas prioridades. Prioridade 1 é o Gui, minha família. Eu não sou nada da minha vida sem minha família. Então, nada tem sentido nada se tem não sentido tiver, se eu não se tiver bem, se eu não fizer por a minha ele, família, se se eu não correr, se eu não me dedicar. Então, tudo que eu faço hoje, eu penso, cara, eu estou fazendo pela minha família. Eu vou organizar a minha vida para satisfazer a minha família. Depois desse momento, esse turbilhão todo, acho que a Fê ela começou a também responder, a gente começou a entender mais o Gui, conhecer ele. Mas E, foi cara, um processo lento, assim. foi um até falei processo esses muito dias lento. Mas eu foi lembro... um ano. Eu lembro, cara, que foi uma coisa tão difícil e eu tive que botar uma armadura tão grande em mim que eu saía todo dia para correr, cara, para chorar na frente, para chorar escondido. Sozinho. Mas pela pressão, sabe? Porque eu queria ver a Fê bem, eu queria ver a gente evoluir, sabe? Eu queria ver a gente feliz e às vezes é difícil. Então, quando a gente começou a ver, cara, o amor do Gui, conhecer ele, começou a ver as respostas que ele estava dando, sabe? De um filho que tem necessidades especiais, o Gui é muito amado, o Gui ele vive uma vida super boa, só que a gente tem que tratar ele de uma forma diferente, ele tem cuidados especiais. Sim. Que a gente tem que ter. Então, cara, eu brinco, né? Existe esse termo, crianças especiais, mas eu acho que o Gui nos deu o título de pais especiais, né? Então, cara, isso é uma coisa que eu me sinto muito honrado, sabe? De poder falar para as outras pessoas que, cara,
se tu tá numa situação assim, se tu tá enfrentando algo desse tipo, cara, tu não precisa se esconder, tu não tá sozinho, tem um monte de gente que passa por inúmeras situações, né? Então, cara, e isso, emendando uma coisa na outra, esse medo que eu tive tão grande, que foi aquelas respostas dos médicos, de um medo de perder o Gui. A incerteza, né? A gente não A sabia incerteza, mas principalmente o medo de perder a coisa que eu mais amo na minha vida, o Gui. Eu comecei a tirar muitos medos que eu tinha da minha cabeça. Uma delas foi empreender. Aí tu destravou pra empreender. Aí eu me destravei, eu falei, cara, Uau. eu não tenho medo mais de nada. Eu não tenho mais medo. Se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, se eu falir, se eu perder dinheiro, é só experiência que eu vou acumular. Mas, cara, eu vou me doar porque meu filho merece. Né? Então, acho que isso é uma coisa que, para mim, foi muito impactante. Né? Então, isso foi transformador na minha vida. O Gui, ele foi, assim... antes e depois do Gui. Antes e depois do Gui. Antes e depois do Gui. Transforma. Uau. Transforma. Podíamos quase encerrar já agora. Encerra. Eu já quase ia emendar Bah. uma, falei, não, vou deixar eles perguntar, né? Bah. Pode falar, Fê. Nossa. Não, Querido. agora eu ia cortar e acabar deixando o Vini, mas só pra não perder o gancho desse negócio que foi a situação mais difícil da nossa vida, mas eu gosto muito de falar que desafios são bênçãos disfarçadas, né? A gente não consegue enxergar lá na frente e naquela hora é desesperador, assim, né? Mas olha o quanto a nossa vida transformou e o quanto o Gui foi caminho para tantas coisas na nossa vida hoje. Eu falei hoje de tarde ainda para alguém que também estava passando uma coisa difícil. Eu falei, eu sempre quis isso. Eu falei, eu não queria num podcast se o Gui não tivesse na minha vida. Eu ia chegar lá e falar o quê? O que tinha na minha vida para contar? Eu falei, não tinha desafio. Minha vida era tudo certo, né? Não era uma vida ótima. Eu era muito feliz, mas eu queria muito um motivo maior para ter a graça de viver, sabe? Tipo, ser legal, fazer coisa pelas pessoas, fazer por muita gente além da gente mesmo, né? Eu acho que tem uma coisa muito maior e que nos dá a emoção de estar vivo. Então, se me falasse isso há 2, 3 anos atrás, eu ia falar, não é, tá, esse discurso é muito lindo, assim, é muito legal, falar que tu quer ter um propósito, mas pode ser um pouco mais fácil. Eu não ia querer mais fácil. Eu não mudaria absolutamente nada de que foi, como foi, porque eu acho que foi realmente o que nos trouxe aqui, nos aproximou tanto do empreendedorismo, de pessoas, de ver muita gente incrível, que nem o Vini falou do mundo invisível, de conhecer tantas histórias legais. E de Deus, assim, até nessa relação do quanto a gente se aproximou disso. E eu falando, não estaria, a gente estava indo domingo pro culto, e a gente ainda falou no carro, qual era a chance de a gente estar indo num domingo, no meio de um feriado, num culto, né, falar sobre Deus, ver Jesus, tudo, se não fosse o Gui. Porque tava tudo certo, parecia que não tinha, sabe? Não precisava, tava tudo bem, né? Não tinha como se tivesse que ter um porquê, né? Mas na nossa cabeça a gente não precisa ir lá, assim, né? Tá tudo certo. Esse Gui é muito maravilhoso, né? Todo mundo merece um Gui na sua vida. Ô, Vini, mas tu falou um negócio que, cara, eu acho que isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Quando ela decide fazer dar certo, né? Uhum. Ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar fazendo qualquer coisa. Eu decidi fazer e decidi que ia dar certo e decidi que nós íamos ser uma família feliz. Ponto, acabou. Independente de qualquer situação, né? Cara, eu acho que a palavra ela tem poder, né? Total. Se tu pega e fala... Eu creio. Eu creio. Eu vou ser feliz. A gente vai ser feliz. Eu acho que isso tem... Assim, acho que até a nossa cabeça... ela modifica, né? Se tu fala todo dia, cara, eu vou conseguir. E também entra muito a questão da obstinação, né? Eu acho, cara, eu sou obstinado em buscar a minha felicidade, né? E, cara, a minha felicidade já foi outras coisas no passado. Por isso que eu falo que eu estou em constante transformação. Cara, minha felicidade no passado era jogar uma bola, ver o jogo do Grêmio, se o Grêmio ganhava, show de bola, se o Grêmio violão. Eu ficava indignado, um violão, um churrasco. Hoje eu ainda gosto dessas coisas, só que a minha felicidade também tá em outras coisas, tem até coisas mais simples, assim, e parece muito clichê, cara, mas, por exemplo... Todos os clichês começam a fazer sentido, é Sim. muito engraçado. Os clichês começam a fazer sentido, sentido, cara. Estão nas coisas simples. Cara, mas é verdade. Várias vezes eu me peguei, assim, e em casa, no sofá, olhei assim, cara, eu tô muito feliz, eu olhei pro lado, cara, isso é felicidade, sabe? Eu tô feliz, cara, meu filho tá bem, minha esposa tá bem, e tem um negócio que tá indo bem,
tem um emprego que também a gente tem as dificuldades todas do dia a dia, mas quem não tem, né? É verdade. Quem não tem? Todo mundo tem. Então, cara, a gente tem, quando eu falo que a gente tem tudo, é sobre isso, né? É sobre tu pegar e exercer gratidão também das coisas, sabe? Eu vejo muita gente, às vezes, se apegando, assim, a alguns detalhes. Isso só dá errado. Putz, não deu. Cara, sendo que isso é o processo, às vezes, sabe? Às vezes tu tá num processo de quase dar certo em alguma coisa, né? Às vezes é o próximo passo que tu tem que dar, que tu desiste no meio do caminho, né? Então, não é nem no meio, é quase no final, né? Às vezes é quase no final. Quase Às vezes certo. Na reta final, cara, tu desiste, sabe? Então, acho que ter essa obstinação e ter a consciência de onde tu quer chegar, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sim. Tu falou uma outra questão de metas, né? Eu sou obstinado por metas e provavelmente se vocês estão falando de negócio, eu olhei para a Marina aqui porque às vezes ela fala assim para mim, beleza, vamos parar de trabalhar agora? Não, é que mas assim, só mais um pouquinho. A gente trabalha o dia inteiro junto, né? Então, ontem segunda, a Ju falou, eu admiro muito quem né, o casal que trabalha junto. Porque tem dias, são muito desafiadores, e tem dias que eu quero ir pra casa e ficar numa caixinha, assim, ó, quietinha, entendeu? E aí mas é tempo que nós estamos perdendo. Eu tenho do meu lado alguém que não para nunca. Nós somos diferentes, a gente tem frequência. Não, e é bom, aí tu puxa pra esse lugar, né? Porque eu acho importante a gente ter essas mas pausas. eu não fico assim. lá, não consigo. Não, e às vezes é aquela coisa, agora somos um casal, tá? Nós não somos sócios, Ligar a nós estamos caixinha trabalhando. do empreendedorismo aqui no negócio e vamos voltar a ser a Nina e o Clóvis, que estão aqui como mas casal. é difícil, daí às vezes daí tá assim, ninguém fala nada, daqui a pouco ele tá, mas ele lembra alguma coisa, ele já puxa de novo. Mas esse é o desafio de um casal, né? E que nem tu falou, né, Vini, nesse momento eu tenho que ser forte e eu tenho que me sustentar e sustentar o outro ainda, né? E é isso que a gente fala, nós estamos há 15 anos juntos, que o que sustenta um relacionamento é eu fazer pelo outro, né? Uhum. Exatamente. Faz sentido isso? Total sentido. Tanto é que depois que eu coloquei essa armadura, eu também tive meu período, né, de ali estar forte, mas eu tive meu período que quando eu percebi que a Fê tinha se fortalecido, eu dei uma caída. Daí foi o momento que ela pegou e me puxou troca, de volta. né? Sabe? Acho que foi a troca, né? Então, cara, imagina se eu fosse casado com uma pessoa que tem o mesmo perfil que o meu, sabe? Com 2 Vinis. Cara, a gente não ia se aguentar, sabe? Ia ser uma viagem, sabe? Eu não ia ser organizado. O Vinícius quer montar um negócio todo dia. Ele ainda não, ele assim, já tem o seu negócio, mas ele ainda quer. Volta e meia, ele vem, e se eu fizesse isso? Se eu fizer aquilo? Às vezes eu chego em casa de noite do trabalho. Esses dias foi muito engraçado. Não vou contar toda a história, que a gente vai perder tempo. Mas do nada ele me olhou e apontou para um quadro. E eu disse, o que tem a ver esse quadro? Pensei em montar um negócio de quadros. Eu disse, não pode. Não. Tá de sacanagem com a minha cara. Cheguei, assim, já era tarde, um dia que a gente entendeu. De noite, minha cabeça já tava assim, deixa eu ligar agora. Eu tive um insight, insight, ideia milionária. Eu já liguei pra franquia. Eu disse, não, volta, Vinícius. Vamos segurar um pouquinho. Que perfil tu é, tu sabe, Vini? Hã? Que perfil tu é? Perfil comportamental, tu Não sabe? sabe, mas não. Agora não vou lembrar, eu via. Quais são as opções? Tem dominante, influente, conforme e estável. Normalmente é isso. Tem alguns outros nomes assim. Eu acho que tem umas variações, mas né? ele é o fazedor, assim, sabe? O executor, o dominante. Executor é dominante. Deve ser. O desafio, né? É o desafio, né? É o desafio. É dominante. Eu acho que... Mas realmente esse equilíbrio eu acho que é o que faz dar certo, assim. E eu acho que quando eu me sinto numa zona de conforto, eu me incomodo, cara. Ele se incomoda. É chato, monótono. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar inserido num projeto. Abrir um negócio, sabe? Não necessariamente abrir um negócio, mas eu acho desafio. Que tem que estar inserido num projeto. É uma coisa que às vezes até me incomoda, sabe? Tipo, não, calma, Vini, relaxa um pouco. Eu tenho que pensar, volta pro Vamos foco, focar. foca aqui, A Fernanda expande daí esse lugar. me bota assim. no eixo, né? Não, foca onde tem que focar, Sim. não desfoca aqui, porque às vezes isso pode ser algo que me prejudique, né? Sim. Cara, foca onde tem que focar, vamos embora, vamos fazer dar certo. Mas sabe que eu partilho boa parte disso aí. Tava falando agora, final de semana. Cara, legal, sábado, ok.
Domingo, velho. 2 dias off já. E o feriado, então, por isso botar um podcast no feriado, porque Deus me livre. Não tem Não como. dá, não dá. Tanto que eu disse, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar um negócio pra me fazer domingo de manhã ou domingo de tarde, porque não tem como. Eu preciso estar em Eu movimento. falo assim, vai, sabe? eu tô de boa. Me deixa aqui que eu tô de boa, vai. Mas sabe que tu falou uma coisa? Se tivesse se eu fosse casado com uma mulher com o mesmo perfil que o meu, não daria A gente certo. fala que se ela fosse casada com a Márcia, se ele fosse casado com a Márcia, então, eu tenho Imagina. assim, eu tenho do meu lado, já falei, né? Um marido e uma sócia iguais. É a versão feminina. Pra te ver, né? Com o que a gente ressoa, né? Tu viu? Eu tô traindo, tá ótimo. Ela já tá ótima minha régua. E eu Eles são falo iguais. do nosso, e deve ser do caso de vocês, tão diferente e tão complementar, né? É total. Tão complementar, né? Eu também sou a organizadora das coisas e a planejadora. É isso? Eu acho, e até assim, quando a gente começa a se tornar gestor, né? Eu acho que isso, para um time, para uma equipe, eu acho que é fundamental. É muito bom. Ter ideias complementares, sabe? Se todo mundo pensar que nem a gente, cara, a gente não vai evoluir. Né? Eu tenho que ter um cara mais criativo, eu tenho que ter um cara mais executor, eu tenho que ter um cara mais focado, né? Eu tenho que ter perfis complementares. Eu acho que um casal também ele tem que ser assim. Né? Óbvio, a gente tem muitas coisas em comum. Né? A gente tem que ter muitas coisas em Gostos comum. em certeza. comum, sim. Sim, Né? valores, princípios e É. ter gosto, sabe? A gente gosta de ficar mais em casa. A gente não é um casal que vai ficar saindo todo final de semana. A gente vai surtar. Mas se eu fosse a louca das festas, que gosta de sair, que tá tudo certo, você gosta, se eu tivesse um perfil do meu lado, não ia dar certo. Porque algumas coisas têm que ser parecidas, algumas têm que ser diferentes para se complementar. E algumas poderiam ser iguais. Não, então a gente ainda tá falando, tem uma coisa muito específica que a gente é muito igual e seria bom se um ou outro fosse diferente. Né? A gente tem aquele negócio de estar no lance da alimentação, assim, né? De comer mais em casa, de fazer coisa. E eu nunca fui muito da cozinha, assim, ele também não. Eu ia adorar se eu fosse assim, ai, que marido que cozinha. Não somos, podia ser. Essa aqui já é o Dá pra ser primeiro perfeito ponto. também. Não, Podia não, ser tem os como. dois, podia ser eu comer e ele ia cozinhar, seria ótimo, mas não temos, os dois são iguais. E aí ainda vem daí o negócio, então a gente vai parar de pedir, no iFood a gente vai cancelar, não vai mais ter aplicativo, tira. Não dá, chega na quarta-feira, a gente podia pedir uma coisa. Podia, né? Não, daí nenhum puxa o outro, sabe? Então por isso que eu digo do equilíbrio. É sempre muito bom ter coisas diferentes, algumas coisas são boas ser iguais e outras poderiam. A gente vê como é bom essa troca e esse equilíbrio quando a gente tem dois defeitos, digamos assim, né? Que nenhum puxa o outro para o lugar melhor. Então nós dois temos esse perfil de, cozinhar, né? Vai dar toda uma preguiça. Vamos pedir, ou vamos sair, ou vamos fazer uma coisa. Então seria muito bom se eu cozinhasse, se ele cozinhasse, ou se alguém falasse, não, vamos, vida saudável, vamos lá, exercício. Então, essa complementaridade é muito importante no relacionamento. E fazendo um paralelo, assim, a isso que ela está comentando, eu acho que isso se aplica também muito às nossas relações com as pessoas, né? Por exemplo, às vezes a companhia que a gente tem, né, as pessoas que a gente costuma andar, se relacionar, se elas estão com um propósito parecido com o teu, ou com um estilo de vida que te puxem para cima, cara, naturalmente eu acho que tu vai evoluir. Tu vai subir régua, né? Tu vai subir tua régua. E o contrário também eu acho que é verdadeiro. Sim. Né? Eu já vi muita gente que, assim, num relacionamento, não digo só marido e mulher, mas com outras pessoas, está num relacionamento de alto nível, assim, de pessoas que, querem buscar algo melhor e tal, evoluem, e pessoas com relacionamento que puxam para baixo, sabe, tem princípios ruins e tal, as pessoas às vezes acabam se perdendo também. É aquela frase do o ambiente sempre vence, né? Eu falo assim, cara, tem a pessoa que não bebe. Beleza, começa no bar lá, vai lá no boteco lá e senta lá, pra ver se num questão de 15, 20 dias já não tá bebendo e se perde. Influencia. É o ambiente, né? É praticamente o efeito manada, né? É. Tu vê um estádio de futebol, cara, às vezes tu vê coisas absurdas que acho que as pessoas individualmente Não faria. não fariam. Exato, exatamente isso aí. Então, acho que o relacionamento, a complementariedade de perfil, acho que é uma coisa muito boa, assim. Nós somos bem complementares. Muito, né? Cara, eu sou um executor do desafio, de querer sempre algo novo. É parecido com, vamos montar um negócio, vamos fazer outras coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, deixa a gente junto, porque vocês nos freiam. A Deixa gente direciona, tá bom. E a Marina é o equilíbrio, o senso. Não, E eu sou a aqui- agenda, né? Ele, tu olhou a agenda? Botou na agenda? Porque assim,
Adoro bagunçar minha agenda, né? Não, eu ensinei, o Vinícius falou assim, na minha casa eu não consegui fazer o que eu ensino tanto, ele precisa assim, então assim, começou com a agendinha lá, né, eu fazia no anotava, mas ele não anotava nada, quando eles não se conheciam, mas alguns anos atrás não anotava nada, e eu sempre fui do caderninho, sempre fui botar o que eu ia fazer, sempre, assim, era uma coisa que eu tenho desde adolescente, assim, eu tinha que organizar, ver minha semana, o que eu tinha pra fazer, eu nunca gostei de ter a preocupação na cabeça, assim, ficar pensando o que eu preciso fazer, o que eu não, eu achava tão simples a solução de só anotar, e hoje a gente vê o quantas pessoas têm dificuldade de colocar num papel, num bloco de notas, onde quer que seja o que tem pra fazer. Então, eu vi que o Vini não ia, ele começou a ver que eu fazia na agenda e tal, começou a fazer. E hoje a gente tem, falando aquela hora de rotina, né, de como a gente consegue, a gente compartilha agendas, a gente faz todo domingo agenda junto, porque como a gente até tem ajuda pra levar o Gui na terapia e tal, mas normalmente a gente se divide, né, 2 dias eu, 2 dias ele, outro dia minha mãe. Então a gente já pensa, a gente tem mais ou menos dias fixos pra também a gente conseguir ver a nossa agenda, né, não ficar trocando toda hora, mas a gente, essa semana não vou conseguir, tu já troca, mas isso com um tempo, né, pra não, hoje não vou conseguir, sai correndo. E... Não em cima da hora. Então a gente tem esse negócio da agenda, assim, de ser muito, e ele se viciou nesse negócio da agenda também, agora ele tá todo dia naquela agendinha colorida ali, de coisa que tem pra fazer. A colorida, a amarela é a Barbá, a vermelha é o Topázio, o verde é o Gui. Ele tem algumas Para facilitar. Para facilitar a minha visualização. Só que isso não quer dizer também que a gente não fure a agenda. Sim. Acontece. Imprevisto. A controladora aqui um pouquinho sofre nesse momento. E isso eu falo muito para ela, né? Acho que é uma coisa que a gente também... É o desafio dela. Ela é uma pessoa metódica. Né? Ela é uma pessoa que ela tem um método ali, ela gosta de seguir, olha a briga de casal agora. Ela gosta de seguir aquilo. Defeitos, eu tenho bastante consciência. Ela gosta de seguir aquilo e se fura, cara, às vezes o dia a dia faz a gente furar alguma coisa, né? Ela fica pistola. Né? E daí a gente, calma, acontece, não é sempre do teu jeito, calma, segura, sabe? Mas... Não, que às vezes eu acho meio de bagunçar a vida dos outros, assim, também, né? Tipo, tá todo mundo organizado pra uma coisa, e tá, imprevisto acontece, mas não é às vezes nem só comigo, né? E eu também já tô programada, tem uma série de... E aí tem a pessoa que nos ajuda, e aí tem minha mãe, não é, né? Às vezes, e aí, claro, acaba que ele tem o emprego dele, né? Quem vai acabar tendo que tirar o compromisso pra dar o furo do que aconteceu, normalmente sou eu. E tudo certo, porque a gente tava falando esses dias, ele também tem outros furos que se dá errado é com ele. Cuidado então, com esse furo aí. Às vezes tu fala. Deu pra entender. Dá o furo, vai dar o furo. Complicado. Uma coisa que tu falou, Vini, e isso a gente pratica não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas depois de eu falo para a Marina, depois de 15 anos a nossa vida está muito melhor, a nossa relação marido-mulher está muito melhor do que quando a gente começou. Ter o tempo de casal. Ter o tempo, podemos dizer assim, ter o tempo para namorar, e alguém vai dizer assim, nossa, que engraçado, depois de 15 anos namorar. Mas é isso que sustenta, para nós é isso que sustenta a nossa relação, é uma das coisas, né? E acho que isso é importantíssimo. A gente também, nessa rotina louca, cara, organização, a gente fez uma coisa que, cara, não sei se foi o certo, mas é uma forma que a gente achou da gente se organizar no dia a dia. Cara, um dia na semana de noite, nós vamos jantar. Cara, pode chover, pode fazer sol, a gente vai jantar uma vez na semana de noite. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que estimula a gente a ter o nosso momento. A gente tem vários momentos, assim, que às vezes não são planejados. Na semana, assim, olhar uma série juntos, tem esses momentos, assim, mas um momento, assim, que a gente... Cara, vamos sair, vamos organizar, o Gui deixar com alguém, com a mãe, enfim. Mas, cara, vamos se organizar também pra gente se curtir, sabe? A gente não pode deixar isso morrer. Cara, e daí vem outra coisa clichê na minha cabeça. Cara, é que nem fogo. Tudo é que nem fogo, cara. Tu tem que botar lenha para isso continuar queimando. Relacionamento é isso. O teu negócio é isso. Tu tem que estar com a paixão no olho. Tem que alimentar o tempo inteiro. Tu tem que alimentar ele. Né? Então tu tem que ir alimentando, botando lenha pro fogo continuar. E, cara, isso funciona em tudo, cara. Funciona no meu relacionamento de amizade. Se eu não te ligar, cara, eu vou continuar sendo teu amigo, mas a gente vai se afastar naturalmente. O casal não é diferente, cara. Sim. E Fê, isso tudo também deságua na tua bio, né? Eu adorei que tu escreveu, especialista na arte de equilibrar papéis, né? Qual que é o segredo? O que tu acha? Eu falei, né, que eu descobri, assim, foi de um dia do nada, eu pensei, eu tava numa fase bem conturbada de, meu Deus, eu preciso ir a filho, ir trabalho, ir empreender, e eu pensei,
depois de um tempo, assim, que eu tava naquela correria, eu pensei, acho que eu tô conseguindo de alguma forma, né? Não talvez da melhor forma possível, mas tá dando certo, sabe? De alguma forma eu não tô enlouquecendo, assim, pensando, meu Deus, exausto, vou Enlouquecendo. tudo pra cima, assim. Surtando. De alguma forma eu consigo, porque eu acho que até veio da minha organização, assim, né? Começou Sim. disso, eu sou muito, né, metódica, eu gosto de botar as coisas, eu vou me dedicar, eu me dedicava de manhã pro meu emprego, de tarde pra mudar, e o Give entrava ali, e daí de noite a gente revezava, e eu comecei mesmo no caos a dar uma organizada. Aí eu comecei a ver, tá, eu acho que eu tenho alguma coisa ali que vai me levar para esse lugar, sabe? Não foi à toa também que o Gui veio na nossa vida, né? Tipo, que tem que ser muito certinho, tinha questão de remédio, de horário, de não sei o quê, e eu de alguma forma, consigo fazer isso bem fácil, assim, né? Todo mundo me olha e pensa, mas como tu consegue lembrar dos remédios, fazer isso tão fácil? Então, eu acho que já tem quase um dom natural, assim, de organizar coisas. Mas eu acho que vem muito da questão de prioridades e de escolhas. Se tu não tiver exatamente qual vai ser a tua lista de prioridades, tu nunca vai conseguir equilibrar papel nenhum. E tu vai sempre achar que não tá dando conta de nada. Ou se sentir culpada. Se sentir culpada. E eu sempre falo que o equilíbrio mora no desequilíbrio, né? Não existe equilibrar. Eu escolhi que minhas prioridades são minha família, minha saúde, meu trabalho, né? Digamos assim, uma ordem que veio na minha cabeça. Eu não é dividido 33% para cada um no meu dia. Nem na minha semana, nem no meu mês. Eu falo que às vezes no dia, às vezes é 100% do trabalho no meu dia. Né? E daí, nesse dia, minha mãe ficou com o Gui o dia inteiro, o Vini ficou, e eu fui ver o Gui de noite e já estava dormindo. Então, nesse dia, eu fui zero papel de mãe. E tá tudo certo, porque são escolhas, eu não faço isso todos os dias. Sim. Né? E tem dias que nem eu falei de semana passada nos meus stories, eu tinha que levar alguém na terapia, era o meu horário, eu tava numa reunião que era, naquele momento eu vi que aquela reunião era mais importante do que 1 hora de terapia do Gui. Eu tava negligenciando a saúde dele, não ia ser 1 hora naquele dia que ele ia morrer, que ele não ia conseguir, por isso ele não vai sentar, sabe? Sim. Não ficar, não se sentir culpado. Não se sentir culpado, então eu trabalho muito de, na minha de, cabeça. às vezes falhar, né? Eu trabalho muito na minha cabeça nesse sentido de, tipo, se eu fiz essa escolha de que hoje eu vou ficar o dia inteiro com o Gui, eu vou ficar o dia inteiro com o Gui. Se eu decidir que a gente vai sair de noite, e é um trabalho, tá? Não tô dizendo que é fácil, agora parece falando assim, nossa, tu consegue não ter culpa. Não é. Óbvio que eu tenho culpa, né? Não é assim um mar de rosas. Mas essa questão da gente escolher e a gente saber e definir que no meu dia um pouco vai ser pro Vini, um pouco vai ser pro Gui, um pouco vai ser no meu trabalho, e assim eu vou no dia mesmo um pouquinho de cada coisa. Equilibrando, porque não existe o conta de tudo, a gente nem sabe o que é o conta de tudo. Tudo para uma pessoa, para ti é uma coisa, para ti é outra. Então, algumas coisas vão ficar de lado, né? Eu tava um tempo atrás, não tava muito olhando para mim no sentido de, né, autocuidado, de exercício, de alimentação. Eu meio que larguei isso porque não era a prioridade. Sim. Agora que as coisas, né, o meu trabalho tá andando mais, o Gui também já tá bem mais calmo as coisas, eu vi que tá tudo certo, posso olhar para isso agora. A gente volta, sim. Então a gente volta, sabe? Não é pra assim, meu Deus, agora, nossa, eu não tô mais me cuidando, e que horror, e não sei o que. Vai ter o tempo das coisas, né? Então, escolhas, eu sempre falo. É isso que eu ia dizer. Trabalho, família, o casamento, e tem ainda um tempo para si próprio, né? Sim. Tem que... Esse tempo a gente tem que se dedicar, tem a casa no meio disso também. Esse tempo no meio do... a gente tem que se dedicar muito, porque eu não vou conseguir ficar forte, eu não vou conseguir erguer minha família se eu não tiver uma saúde boa, se eu não me preocupar também com o meu psicológico, sabe? De, cara, acho que eu vou fazer uma terapia, tô precisando, sabe? Eu vou cuidar do meu corpo, vou desestressar, fazer um exercício, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Porque a partir daqui, que deriva todos os papéis, né? Exato. A gente balanceia, mais trabalho hoje, mais família amanhã, mais eu amanhã, mas tem que cuidar de si próprio, que é o que vocês fazem lá e o que a gente faz aqui também, né? Esses dias Cuidar a gente foi no Gramado Summit e o Jota falou, né? É saúde, família e trabalho. Tu não consegue cuidar da tua família se tu não tiver saúde. Exato. Tu vai cuidar de quem doente num hospital, numa cama? Tu não vai conseguir, então não adianta inverter, não inverta a ordem, é saúde, e a mesma coisa trabalho. que tu não consegue ficar, né, trabalhando, rendendo, enfim, produzindo no trabalho se teu filho estiver doente, ou enfim, Exato. né? Sim. Nessa tu não hora... consegue, né? A gente teve essa experiência uma vez sobre isso e a gente conversou bem sobre isso. Quando se fala saúde, né, a gente tá falando como um todo, né? Não só a parte física, né? Mas eu acho que também a emocional, né? Mental. Mental, espiritual. Espiritual, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. E a coisa que, por exemplo, o Gui foi um divisor de águas também na nossa vida para essa questão espiritual. A gente começou a entender muitas outras coisas, a sentir as coisas de outra forma, assim, né? A gente estava falando que o Gui, não só o Gui, mas acho que toda criança, todo filho,
ele faz a gente aprender muita coisa, né? Tem a expectativa e a realidade. Né? A gente tem uma expectativa, cara, hoje eu vou sair, a gente ia sair, fazer uma balada esse final de semana, cara. E daí a pessoa quer ficar com o Gui, não pôde ficar com o Gui. Cara, realidade, beleza, balada em casa. Balada Culto, em casa. pizzaria, casa. Foi essa a nossa A gente levou o Gui na igreja, fomos da pizzaria, voltamos pra casa. E tá tudo maravilhoso. certo, sabe? Em outro Eu adorei, momento a eu gente... já tava um pouco tendenciosa pra esse lado. Em outro momento a gente eu ficaria brabo, mas, cara, a vida é assim, né? A vida é cheia de imprevistos. Sim. Né? Ninguém vai passar imune nessa vida. E a maneira que a gente encara esses imprevistos faz toda a diferença, né? Total. Faz toda a diferença, É né? aquela frase que a gente já fala muitas vezes, que a gente não é o que acontece com a gente é como lida com o que acontece com a gente. Então, Exato. a gente não tem controle das coisas que vão acontecer, né? A gente é mais prova viva de que realmente estava tudo como deveria ser, digamos, né? Certinho. E no dia que o Gui nasceu, a gente descobriu que a gente não tinha nenhum controle, que foi totalmente fora do que a gente estava planejando, de como a gente estava esperando, como era a nossa expectativa, e a gente teve que aprender a lidar com essa forma. E foi como o Vini falou, a gente decidiu e a gente resolveu lidar com o que aconteceu com a gente da melhor forma possível, que foi enxergar de forma positiva, de lidar isso com muito amor, com muita dedicação, com alegria, assim. Eu acho que com certeza hoje a nossa missão, assim, e como a gente ainda está vendo qual será a forma que a gente vai fazer isso, mas como a gente queria ter tido alguém, quando o Gui nasceu, que um casal que a gente visse e falasse: vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Calma. Essa fase é difícil mesmo, mas tá tudo bem, tu ainda não consegui, né, de ver isso como uma coisa boa, né, parece que foi só um turbilhão, a gente só conseguia ver o lado difícil, tá tudo certo, vai passar essa parte. Mas Talvez, essa talvez proposta- existisse um casal, né? Com certeza existia casal na situação que vocês estavam. Com certeza. Mas eles não tinham acesso ao que vocês têm hoje. Quem sabe Exatamente. quem sabe não, vocês têm que ser esse casal, né? Vocês são Eu o acho mensageiro disso, né? Eu acho que esse é um Com certeza. propósito nosso. Também acho. Mas a gente teve que vivenciar, a gente teve que passar por situações que a gente tivemos que quebrar também alguns conceitos que estavam na nossa cabeça, né? Sim. Começa pela gente. Cara, teve um momento muito marcante pra gente, assim, que foi o primeiro dia que a gente levou o Gui na terapia. Foi muito marcante. Porque a gente chegou, no primeiro momento, Quantos meses ele um tinha? mês. 15 dias. Um mês, 15 15 dias. 15. Foi assim, ó, obstinação. Ele vai fazer todos os dias terapia. Aquela coisa de médico, É o assim, ele momento precisa que agora fazer isso. é o momento que, ó, é agora a plasticidade do cérebro na infância, isso é importantíssimo. Que aos 2 anos ele precisa fazer. Vamos lá. Então, ó, a gente vai se revezar, vamos levar todo dia, mas o primeiro dia a gente foi junto. O Gui era Os desse dois. Não, tamanho. nem no primeiro dia, gente, eu não consegui ir sozinha, né? Eu não me desgrudava do Vinícius naquela época. Então, assim, a gente foi... Acho que até tu voltar ali a trabalhar uns 2 meses, tu se revezava, era pandemia ainda, eu não ia trabalhar, tu ia comigo, porque eu não consegui ir sozinha, assim, eu tinha... E Era foi desesperador. uma coisa assim, que a gente entrou e a gente viu um monte de crianças especiais. E num primeiro momento, assim, eu falei, cara, eu nunca estive num lugar assim. Sim. Eu nunca entendi, de fato, a necessidade de ter uma acessibilidade num lugar. Sabe? Porque eu nunca passei por isso. Eu nunca vesti Era o mundo esse sapato. invisível. Pra mim era um mundo invisível. E daí, cara, eu entrei ali e daí passou uma semana, passou 2 semanas e às vezes o meu inconsciente às vezes falava, cara, quando que eu ia viver isso? Quando que eu ia estar aqui, né? E eu comecei a perceber as coisas, cara. Eu comecei a perceber o esforço da criança, que estava ali E rindo, tentando né? caminhar, e a mãe, vamos lá, sabe? E aconteceu várias coisas. Por exemplo, teve um caso de uma menina de 11 anos que ela foi adotada, que ela tinha paralisia cerebral. Ela foi adotada nessa condição porque abandonaram a criança e, infelizmente, ela não teve tratamento adequado no início. Né? Isso gera uma série de complicações para a criança, né? Atrofia de membros e tudo, e que às vezes até desinformação. E essa mãe, e a gente estava tendo atendimento do Gui, e a físio falou assim, cara, o que vocês estão fazendo com o Gui aqui é muito importante, muito legal, nesse momento, para evitar uma série de complicações. Daí eu olhei para o lado assim, eu vi a mãe meio que baixando a cabeça, eu não tive essa orientação, eu tinha que ter trazido minha filha antes e tal. E daí, putz, eu já senti uma culpa dela ali, eu falei, cara, não, tudo certo, tá aqui agora, sabe? A gente está tentando fazer com as condições que a gente tem no momento e o importante é daqui para frente. E daí a gente começou a ver um monte de coisa. Cara, por que a gente não tenta ajudar
dando mais informações. Eu montei uma marca de roupa, a Gives, que é Guilherme Vinícius, que a gente vende as roupas, né, e todo o faturamento a gente doa para crianças especiais. A gente doou 2 cadeirinhas, que é o Parapódium, que a gente chama, que é para ficar em pé, na verdade, as crianças ficarem em pé, numa situação mais funcional, assim, para não atrofiar membros. Então, cara, quando que eu ia fazer isso na minha vida? Né? Legal. Então, cara, um mundo invisível se abriu Abre a para mim. mente, né? E eu comecei a ver muita beleza nisso. Ele é muito lindo. Muita beleza, sabe? Tu vê uma criança com necessidade especial se esforçando, cara. Tu vê a família engajada em levar, parar tudo que tá fazendo no dia, no trabalho, para dar um tratamento para um filho, cara. Isso é emocionante, cara. É emocionante. E a gente fala muito que além de viver o presente, né, de não ficar pensando lá na frente, de como vai ser daqui a alguns anos, né, a gente realmente vê como tá o Gui agora, ele tá bem, tá ótimo, vamos agradecer por isso. É a gente valorizar cada pequena conquista. Aí eu lembro que tu falou isso nos stories já. Que é exatamente assim... Os hoje, micro-resultados. É mexer uma mão, né, pra quem tem um filho que não tem nenhuma necessidade e tal, é o natural, ele começa a sentar, ele engatinhar, então tu não... E tá tudo certo, porque eu acho que eu acho não, né? Com certeza eu também não ia olhar com esse olhar. Mas a gente não valoriza isso, porque é comum, a gente acha legal e tal, senta. Ou fica aquela competição, né? Meu filho ainda não senta. E agora? Não sei o quê. Então a gente nem... Comparação. A comparação, e a gente não aproveita e se vê quanto isso é maravilhoso, quanto é incrível. E eu fico pensando no dia que o Gui sentasse, enquanto... Meu Deus, eu acho que eu já visualizo esse... Eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Eu já vou falar aqui, deixar bem claro que Amém. eu tenho certeza que o Gui vai conseguir fazer essas coisas todas. Mas ele hoje, se ele fica um segundo segurando o pescocinho, assim, ou se ele mexe a mão, ou se tu chama e ele olha, é realmente pequenas coisas, e a gente vê, e as gurias lá da clínica onde a gente vai, elas vibram junto, sabe? Então, às vezes tu tá lá na física, tu escuta uma gritaria, não sei o que, e é uma emoção muito incrível, sabe? É realmente aquele esforço. Que é um esforço, né? As crianças se dedicam, estão sempre rindo, são crianças felizes, sabe? Tu sempre vê elas com uma cara, né? Aproveitando aquilo. Eu acho que o Gui, ele tem um dom, cara. Ele tem um dom que ele manifesta o amor nas pessoas, sabe? E a gente sente, ele desperta isso de uma forma natural. E, cara, é um dom isso, né? E a gente consegue sentir. Acho que a minha comunicação com o Gui, a nossa comunicação com o Gui, cara, a gente às vezes tem que se elevar um pouco para poder entender o olhinho dele brilhando, o que ele está sentindo, se ele está desconfortável e tal. E, cara, realmente, assim, aí eu comecei a me abrir mais para a espiritualidade. Eu comecei a agradecer, sabe? Eu comecei, cara, Deus, obrigado. Obrigado por me dar a oportunidade de viver isso, de ter um entendimento maior das coisas, sabe? De poder ajudar o meu filho da melhor forma. Cara, o presente que Deus me deu, cara, foi exatamente o Gui da forma que ele veio, né? Então, é muito louco isso aí, porque isso me transformou, cara. E uma coisa que eu acho que é muito legal, e a gente quer buscar isso, é justamente passar a impressão que, cara, não precisa ter pena. Não precisa ter pena, sabe? A gente é muito feliz e a gente quer mostrar para as pessoas, cara, que elas podem ser muito felizes também, sabe? Em situações assim. Às vezes, uma criança está com uma dificuldade na escola e tal. Cara, isso aí é algo que a gente pode ir atrás, resolver. É uma oportunidade até de olhar. É uma oportunidade. De daqui a pouco ela tem uma potencialidade numa outra coisa totalmente diferente, sabe? Então, ver as coisas de uma forma mais positiva, sabe? E que é desafiador, né? Eu falei de entender o Gui, assim, às vezes a gente tem que, né, várias vezes a gente pensa, mas agora eu não tô conseguindo enxergar o que é isso, eu conheço o Gui, normalmente é isso, mas essa coisa é diferente, a gente fica, a gente se cobra, porque a gente fala, a gente é os olhos, tudo dele, né? Então, assim, ele depende da gente, né? Como qualquer criança, mas é a gente que tem que fazer por ele. Então, é aquele negócio de, tipo, assim, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar olhando pra ele, eu tenho que estar vendo se alguma coisa aconteceu diferente, porque ele não vai falar, né? Ele vai se expressar, ou tendo crise, ou ele tem muito problema de refluxo, né? Que a gente, é uma coisa que a gente tá há anos, desde que ele nasceu, a gente busca e melhora e piora, e a gente fica tentando na causa, e claro que isso, né, não é assim, ai, que passa tranquilo, tem que, sem falar, eu vou ter que ver de outro jeito, sem ele me dizer nada, então é bem desafiador, mas é isso que o Vini falou, assim, é uma oportunidade e só de agradecer mesmo de ter sido exatamente assim, a gente nunca teria esse olhar diferente, ia ser tudo muito, né, eu com esse meu jeito mais assim, controlador, tem que ser assim, vai, eu ia muito no fluxo, assim, sabe, então
Deus é realmente perfeito, porque se foi o primeiro filho, né? A gente fala, talvez, como é que seria se fosse o segundo? Seria mais fácil, seria mais difícil. Deu aquele baque do primeiro, né? Então, assim, eu não sabia nada de criança, né? Como seria, imagina, com coisa que tu não vê ninguém falando sobre. Né? Tu chuta um perfil de maternidade e sai 500 falando a introdução alimentar, com os 3 meses da cólica, e eu tinha desafios completamente diferentes. Com 2 meses eu estava descobrindo que o Gui tinha surto de crise convulsiva. Estava iniciando remédio, então assim, era outro mundo, literalmente. Né? Falei da alimentação dele hoje, estava pensando em colocar uma sonda, não sabia nem o que isso significava, sabia que ele tinha que mamar, e eu assim, mas tem outra forma, o que eu vou fazer? Eu vou ter que viver em um hospital? Eu não sabia nada, então realmente a nossa missão é muito dizer que está tudo certo, que é um mundo incrível, ele é diferente, mas ele é incrível, mas também é de orientar, né? De saber não é pra fácil, onde ir. né? Sim. Também não é fácil, não é. Né? A gente tem que, também, vamos lá, o Gui é uma criança especial, não é fácil, e a gente tem que conscientizar as pessoas, né? Que, cara, tem momentos também que a gente passa por algumas oscilações, assim, né? Sim. A gente falha também, mas eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que, cara, vale a pena. E vale mesmo. Vale a pena. É super possível. É super possível como tu vocês se falaram. esforçar, é super possível tu ter uma vida feliz num contexto assim, porque, cara, são necessidades especiais apenas. Sim. Sabe? É teu filho. E uma coisa que eu vi, uma estatística que eu vi quando eu comecei a estudar um pouquinho melhor o que ele tinha, cara, eu vi uma estatística absurda, que mais de 50% dos pais que passam por situações assim abandonam suas famílias e seus filhos. Nossa. Eu ia te perguntar isso. Cara, Isso é desumano, né? É isso. E sabe que eu tenho umas coisas sobre isso que é falta de amor próprio da pessoa, né? sem Porque dúvida. abandonar uma mãe numa situação assim, uma criança que precisa precisa mais além. ainda. precisa mais, pô, é falta de amor por si próprio, né? Sim, sem dúvida. Sem Porque, dúvida. cara, não tem Um explicação, egoísmo, né? Acho que, eu não sei, eu viver, não quero abrir mão da minha vida. É egoísmo. Que nem a vida. Que nem a vida, Cara, porque hoje sinto vivendo. Antes eu estava aproveitando aqui essa passagem, eu falava pra você que eu vinha a passeio. Tá tão fácil. Quem perde é quem abandona. Com certeza. Exato. Tu falou um negócio bem. Duas coisas aqui. Visão positiva, olhar de forma positiva. Tem gente que acha que ter uma visão positiva ou pensar positivo é abraçar a árvore e dar bom dia para passarinho, né? Que a vida vai ser só um mar de rosas. Não. É enfrentar os desafios de cabeça erguida, né? Exato. Vai ter muito, e tem muito desafio, né? Porque é provável que vocês tenham mais desafio hoje do que antes do Gui, né? Nossa, Porque sem antes é que nem falou, era curtir a vida, né? Os Curtir. desafios do dia a dia, trabalho, às vezes uma briguinha aqui outra, discutir se a gente ia viajar, se não ia, sei que a gente ia começar, era desafios Sim. assim, normalmente, não eram grandes desafios. Não, claro, passou, né, tinha perda do pai e tal, ele Sim. até teve mais que eu, mas eu realmente minha vida era mais... Mas isso é enfrentar. É enfrentar os desafios de cabeça erguida, com ânimo, com entusiasmo, e, eu até anotei aqui, é acreditar e ter esperança que os tempos desafiadores vão passar e vai vir. E a gente consegue, até mesmo durante esse tempo desafiador, ser feliz, né? Sem dúvida. Ter muita alegria, né? Receber amor e dar amor, né? A felicidade, ela acontece nesses momentos, né? A gente não vai chegar lá e um dia ser feliz. Ah, quando a gente tiver mais um filho, quando o Gui estiver fazendo não sei o quê, quando o Gui conseguir... Vou ser feliz. Não, a gente vai ser feliz agora, no processo. Porque No se processo. a gente esperar, a gente vai chegar lá e a gente vai querer outra coisa. E é que nem com coisas materiais, Aí é né? móvel. Eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz quando tiver um carro, eu vou ser feliz quando... Não, a gente vai ser feliz agora, no processo. Isso aí. Eu vi esses dias que vocês foram viajar com ele, foi a primeira viagem. Foi. É. Foi Não tem difícil. alguém Como foi? que tava com medo, que tava até os últimos segundos pensando, não vou querer... Organizou tudo, Fê? Organizei tudo, porém, tava assim, será que a gente não vai desistir mesmo? Não sei se vou ter coragem, porque o médico do Gui, ele não deu autorização. Não validou, dele viajar, assim. Não validou. Sério? Pensei, eu vou mandar, sabe assim, não ia mandar. Se eu vou mandar um e-mail É. perguntando se é seguro, só pra ele me falar, E a resposta foi, não acho... Recomendado, Guilherme, viajar de É que avião. aí também tem uma responsabilidade também. Ele tem uma responsabilidade, nós temos outra. A responsabilidade dele como médico, eu acho que impediu dele chegar e falar, vai tranquilo. Porque Se acontecer alguma se coisa, acontecesse era o nome alguma coisa, o nome dele estaria dando esse aval, dando esse Sim. respaldo. mas- Só que daí a gente chegou e
as coisas estavam compradas, daí a Fer falou, bah, eu vou me sentir culpado. Eu falei, amor, Começamos a pensar em coisa de só um carro, pouquinho. vamos de carro. A gente é pai e mãe. A gente é pai e mãe. E naquele momento, lá naquela época de desespero e tal, eu comecei a me relacionar e trocar mensagens com uma família que tinha uma criança com a mesma coisa que o Gui tinha, que é muito raro, né? E eu comecei a... E aí, como é que tá a filha? Tudo, tá bem e tal. Vocês viajam? Eu comecei a perguntar, né? Vocês fazem viagem de avião? Sim, fazemos. Eles adoram. Ela adora. Deu, quer saber? Eles viajam todos os meses, eles O moram Gui vai no fazer Acre. tudo. Eles moram no Acre, Eles têm que cara. viajar pra tudo. Então Uau. ela viaja assim todo mês mesmo, desde que a criança tem meses. E hoje ela já tem 10 anos. Hoje ela Então a tem... gente foi se cercando de outras coisas pra nos garantir, pra Legal. também não ser responsável. Eu falei, o médico tem a sua responsabilidade, mas só um pouquinho. A gente tem responsabilidade também pela vida, pela felicidade do Gui. conhece o Gui, no A gente fundo, conhece né? o Gui, cara. Sim. É a nossa responsabilidade, sabe? A gente assumir e botar debaixo do braço e fazer, cara. E vambora. Vambora. E aí Foi a eu melhor fui- coisa que a gente fez. Ai, que O Gui legal. adorou, ficou super bem, sabe? A gente curtiu bastante. Que legal. E é isso, cara. Agora só vai. Agora o Gui vai no estádio do Grêmio. Agora o Gui Até a a gente vai comprar uma próxima. bicicleta pra dar uma banda de bike. Uau, que legal, cara. É isso. É isso. Maravilhoso. O Gui é uma criança normal. Parabéns para vocês. Parabéns Uau. por enfrentar esse desafio e aceitar a missão, né? Porque isso é uma missão. É uma missão, não tem nenhuma Isso é dúvida. uma missão. Parabéns. E fazer isso lindamente. E isso né? tem que ser levado cada vez mais adiante, né? É, Fê. Tem que, Tu sabe tem que disso, levar né? adiante. Eu já demorei um pouquinho mais a Porque aceitar. tem muitas Fernandas e muitos Vinícius por aí. E eu digo assim para meus guris, às vezes, assim, né? Meus guris, o pessoal que trabalha comigo, meus guris. Porque cara, tem muita gente dizendo assim, cadê a Fernanda? Eles nem sabem o nome de vocês, mas cadê a Fernanda e o Vinícius para me ajudar aqui agora? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma luz sobre isso, né? Assim como vocês acharam um casal lá no Acre, É isso. quantas pessoas estão esperando por vocês, né? Parabéns. É, a gente fala muito, Parabéns. mas até eu e a Márcia, assim, que a gente é mais... A mensagem é mais importante que o mensageiro, né? Muito. Então não é sobre mim, não é sobre o Vini, não é Não. sobre o que a Fernanda fala, é sobre o quanto a mensagem pode ajudar tantas pessoas e transformar realmente vidas que não tem como a gente ficar sentado em casa fazendo o que com o desafio que Deus nos deu, sabe? Isso é um servir, né? É o literalmente Isso é um servir. servir. E isso engrandece muita gente, cara. Quando a gente começa a servir a outra pessoa, sabe? Não só a si mesmo. Cara, acho que isso é muito grandioso, sabe? Acho Com que certeza. aí também a gente alimenta uma coisa muito mais importante, que é o espírito. Nós acreditamos aqui que a gente está nessa terra não é sobre ter casa, carro, empresa, negócio, trabalho. É sobre pessoas, né? São pessoas. É sobre servir Ajudar. pessoas, né? Sim. E esse aqui é um mecanismo, é uma maneira da gente servir, eu falei no início, né? De expressão do nosso ser. Hoje à tarde a gente estava falando aqui, né? Que isso aqui é de levar. Quantas pessoas, quem sabe isso aqui vai chegar em alguém que, putz, são essas pessoas que eu preciso conversar. Como é que eles fazem isso? Ou eu preciso mandar isso aqui pra alguém. É. Então é uma... Que tá passando por uma Isso, dificuldade. É uma maneira de servir, né? E aí que eu falo assim que é a ironia da vida, né? Quando eu quero me ajudar, na verdade, eu tenho que ajudar o outro para eu conseguir me ajudar, né? Exato. Servir. Eu sirvo o outro, então, aquilo que tu falou, né? Eu consigo me preencher, eu consigo alimentar o meu espírito. Porque não adianta eu ir na igreja, só ir na igreja, vou na igreja, saio de lá e chuto todo mundo, né? Quero minha recompensa. Isso não. Deus me É, recompensa cadê? na igreja. Servir, né? Servir. Uau, O gente. principal Lindo. ensinamento de Jesus, né? O Servir. amor, servir o próximo. Parabéns para vocês. Obrigada. Tem que falar mais, né? Agora Ela já sabe, falei, ela já, Precisa. já saí do lugar de eu antes, eu era mais... Tipo, eu falava assim, eu não tinha um lugar confortável, né? Eu falei, eu tenho a Márcia e tenho o Vini. E os dois falam muito, falam bem, se eu deixar, pode ficar aqui sentado. E eu aproveitava desse lugar, né? Hoje eu penso, tá, não, tá, eu também tenho o meu, também posso falar e tá tudo certo. E muito obrigado pelo espaço. Acho que o trabalho de vocês, assim, o porquê, entender o porquê das coisas, eu acho que é fundamental, né? Às vezes a gente se pega fazendo coisas ou situações que por trás disso, cara, existe uma coisa muito importante, né, cara? Qual o propósito de estar fazendo isso? Né? Eu vi ali a mensagem na entrada aqui do estúdio, propósito, né? Eu acho que, cara, o propósito, ele dita muitas coisas na nossa vida, né? A gente pode chegar muito mais longe se a gente estiver servindo um propósito.
Então, antes de tu descobrir o propósito, é muito legal tu se descobrir, né? Tu descobrir, cara, quem é o Vinícius, Tu consegue chegar no propósito se tu se Sim. autoconhecer, é o primeiro passo, né? Não tu querer pular as etapas. E às vezes tu tá aberto a isso, né? Deus ele te manda às vezes um propósito que tu nem imagina, né? Aconteceu conosco, sabe? E eu sou muito grato por isso ter acontecido, muito grato, né? Mas de novo, foi uma questão de escolha. Eu decidi servir a esse propósito, eu decidi fazer disso uma coisa boa. Deus poderia ter me mandado esse propósito e eu ter ignorado completamente. Feito o contrário do que Feito vocês o contrário. fizeram, né? Feito o contrário. É que nem aquela historinha que fala assim, cara, tu tava lá se afogando e Deus mandou um caiaque meio furado e tal. Não vou entrar nesse caiaque. Aí tu continua, Deus vai vem me um salvar. barquinho, Deus vai Deus vai me mandar. salvar. Vem um barquinho sem os remos. Não, eu não vou entrar até sem remo. Daí ele foi lá e morreu. Falou, Deus, e aí? Pô, tu não mandou o meu navio? Por quê? Cara, eu te dei 2 oportunidades para tu entrar ali. Tu não entrou porque tu não quis. Ou seja, a atitude, cara. É importante a atitude. Né? Então, gente, obrigado pelo espaço. Obrigado por abrir esse momento aqui de fala, né? Que eu acho que é muito importante assim, para a gente e acho que para outras pessoas também. Nós que agradecemos esse compartilhar. Foi maravilhoso. Tem 2 coisas que eu quero falar. 3. Nós que agradecemos a disponibilidade de vocês virem até aqui. 2, 3, 4. Deus é incrível, né? Hoje eu vejo. A gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Deus não manda o que a gente quer, né? Porque a gente não quer o desafio, né? Never. A gente quer as coisas boas. Ele manda o que a gente precisa, né? E hoje eu consigo ver em vários pontos da minha vida também. E tem uma frase que cada vez faz mais sentido para mim. Nada supera uma vida com propósito, né? Nada supera uma vida com propósito. Quando eu achava que eu era feliz nas baladinhas, isso e aquilo, fazendo as coisas, cara, eu nem conhecia, nem sabia o que era viver de verdade, né? E parabéns para vocês. Parabéns. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, gente. Vocês querem deixar o arroba de vocês? Não é nem querem, precisam. Deixem, falem o arroba de vocês pro pessoal aí, já começar a seguir. O meu é @FeiMMiller. E tem o da Somos Mudar também, que a gente fala muito sobre propósito, autoconhecimento, empreendedorismo. A gente fala muito sobre mães e cada vez mais a gente está indo para o nicho de que a gente vai trabalhar só com isso, porque é o que a gente mais fala, é o que a gente mais gosta, é o que a gente vive, é o nosso desafio e é o que as pessoas hoje mais buscam, é como a gente equilibra os papéis, como que eu tenho liberdade, né? Porque a gente sabe que também numa CLT é difícil, então a gente quer cada vez mais focar nisso. Então quem é mãe, empreendedor ou quer empreender também segue a Somos Mudar. É isso aí. E o meu é @VSFarias, de Vinícius da Silva. VS Farias e @Barbá. Barbá NH. Então, Barbá, quem NH. quiser aí cortar o cabelo com qualidade, fazer a barba, ficar bonito, melhorar a autoestima, vai na Barbá em Novo Hamburgo, lá fazendo merchan. Ei, não, fica à vontade, fica à vontade. Vai na Barbá em Novo Hamburgo que a gente vai dar um jeito. E tem a marca de roupa. Gives. Gives. @Gives. Também segue lá que Gives é a união de Guilherme e Vinícius. Beleza. Eu sigo lá, então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Gratidão, gente. Agradeço por nos acompanharem. Curte, compartilha, manda isso aqui. Se tu gostou, manda para quem tu gosta. Não gostei do episódio, manda para quem tu não gosta. Então. Faz isso aí por nós. Isso aí, mais manda. Não fica em cima do muro, viu? Os mornos serão vomitados. Então, haja. Boa. Beleza? Tchau, gente. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Até mais.